Olá, venha comigo e acompanhe agora uma caminhada de sucesso. Um legado que começou na agricultura, passou pela avicultura e anos depois consolidou-se como referência nacional na pecuária. Gilson Katayama herdou dos pais o compromisso com a excelência e, movido pela paixão pela pecuária, decidiu dar continuidade à história da família. Esse legado segue vivo e será celebrado em mais um grande capítulo dessa trajetória, o 27º Leilão Katayama. Gilson, seja muito bem-vindo às plataformas da Central Leilões. Obrigado à Central Leilões, nossa parceira já há mais de 30 anos, nessa caminhada de realização de leilões. E é sempre um prazer estar aqui contando um pouco da nossa história. E Gilson, para darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria que você me contasse em que momento a pecuária passou a fazer parte da família Katayama. A nossa família tem uma raiz na imigração japonesa, né? Meus avós vieram para cá em 1918, né? Foram um dos primeiros imigrantes a chegarem no Brasil, vindo de uma nação que passava por necessidade, né? E com a expectativa de fazer um pouco de dinheiro, ganhar a vida aqui e voltar para o Japão, coisa que nunca aconteceu por diversos fatores, né? E dentro dessa trajetória tiveram bastante felicidade, né, em se instalar aqui nessa região noroeste do estado de São Paulo e iniciar seu próprio negócio. Seu próprio negócio que se iniciou na agricultura, né? Depois, com a criação de alguns animais, suínos principalmente, né? E mais tarde, com o início de uma pequena produção de ovos, né? Através da compra das primeiras 250 pintainhas, né? E dessa forma que nasceu essa história voltado ao agro da nossa família. O desenvolvimento da avicultura foi bastante forte, principalmente na gestão de meu pai, né? E na década de 70, né, com o sucesso da atividade de avicultura, foi possível a aquisição das primeiras fazendas, né, no estado do Mato Grosso do Sul, onde então iniciamos a produção pecuária, né? A produção pecuária, que naquela época era uma produção pecuária voltada à cria, recria e engorda, né? E principalmente uma pecuária onde a gente tinha assim como principal meta, né, naquela época, era de agregação de caixa, né? De riqueza, né? Então foi dessa forma que nós começamos na pecuária. Perfeito. Então a pecuária veio na década de 70, isso? Exatamente, na década de 70, né, com a aquisição das primeiras matrizes e a criação, né, voltada à cria, recria e engorda. Perfeito. E seguindo esse legado, surgiu então a genética Katayama. Fala pra gente um pouquinho. Eu sou engenheiro de profissão, né? Estudei engenharia de produção e na época da escola a gente falava muito de produtividade, racionalização, né? Métodos, enfim, né? Várias técnicas, né, voltadas ao setor industrial e que a gente, da minha chegada aqui na Katayama, né, eu enxerguei assim um potencial de desenvolvimento bastante forte na pecuária. E na pecuária, naquela época, né, nossa pecuária, nós tínhamos uma pecuária bastante atrasada, eu diria, né? Por quê? Porque era uma pecuária que utilizava touros, assim, hoje ditos de boiada, né? Com pouca expressão genética e pouco potencial produtivo. Não tínhamos estação de monta adequadas, enfim, eu fiz uma reengenharia naquele setor, né, de pecuária e identificamos uma potencial melhoria de tudo, né, dos nossos índices zootécnicos inclusive. E aí partimos então para uma seleção bastante forte da base das matrizes, né, deixando somente as melhores. Descartamos todos os touros existentes na época e investimos em touros melhoradores com a aquisição de touros que naquela época eram touros PO, né?
E assim caminhamos para anos de desenvolvimento e que mostrou ser assertivo. E aí nós decidimos, né, incrementar a nossa pecuária. Por que não, então, não só fazer a cria, recria, e mandar nossos animais para frigorífico, né, como também desenvolver a genética, né, que a gente entendia que o Nelore ela estava precisando desse desenvolvimento, né? Então começamos esse braço de genética da Katayama, enxergando que assim como na suinocultura, assim como no frango de corte, assim como na galinha de postura, né, que tínhamos na época, onde os resultados de ganho genético eram surpreendentes, né, e cientificamente conduzido, por que não fazer aquele mesmo trabalho dentro da pecuária? Então foi enxergando que o Nelore tinha assim, um potencial de desenvolvimento, mesmo porque o Nelore é a grande raça do Brasil, né? Uhum. Sem o Nelore não existia essa pecuária pujante que existe hoje no Brasil. Então enxergamos esse potencial no desenvolvimento do Nelore e conduzimos então assim um processo bastante firme de desenvolvimento dentro da Katayama da genética Nelore Katayama. Nós já havíamos tido uma troca, né, uma conversa inicial, e eu lembro que você comentou comigo que em todas as áreas que você passaram, né, tanto a agricultura quanto a avicultura, depois na pecuária, vocês lidavam até com porcentagens, né? Prestavam atenção a todo tipo de qualidade, tecnologia. Então, visto isso, né, todas essas passagens que vocês tiveram, a partir do momento que vocês desenvolveram a genética Katayama, a inovação ela nunca parou, e com isso, né, trouxeram imensos resultados, né, milhares de touros, acrescentando aí nos rebanhos, né, pelo país, e surgiu então o PKGA com isso, né, que sempre envolvidos ali, né, no melhoramento, na tecnologia, na inovação, isso em 2009, certo? Exatamente, né, uma vez entendido, né, que existia um potencial forte de desenvolvimento da raça Nelore, né, nós lançamos, né, iniciamos um trabalho de seleção massal chamado PKGA, que é o Programa Katayama de Genética Avaliada. É um programa alicerçado em objetivos bastante claros, né, dentro de metas dentro de focos e metas pré-estabelecidos por um comitê técnico, formado desde aquela época e até hoje pelo Dr. Márcio Ribeiro e Dr. Vitor Pedrosa, mestres, doutores em melhoramento genético animal e genômica. E aí iniciamos todo esse trabalho como PKGA, onde a gente tinha lá estabelecido que o objetivo era alcançar um Nelore produtivo, extremamente moderno, uma carcaça de frame moderado, com bastante musculatura, fértil e que pudesse propiciar uma alta produtividade a campo. Nos moldes da galinha de postura, né, onde a gente conta lá gramas de ração, né, casas decimais de produtividade de ovos, né, e a gente queria ver, e assim como a gente vê na genética suína, onde a gente vê uma carcaça homogênea, né, então a gente queria ver esse mesmo desempenho, esse mesmo ganho genético e mesmo padrão morfológico no Nelore Katayama. E o índice de revenda de vocês, ele é altíssimo, né? Qual que é a principal característica que faz com que vocês tenham esse resultado? A gente sempre se esmera, né, em fazer uma seleção com bastante qualidade, né, e com bastante confiança, né. Esse trabalho é conduzido não só por nossa equipe de gestão, equipe técnica, né,
equipe administrativa, mas como também o pessoal de campo, né, que se comprometeu, né, a abraçar, né, esse melhoramento genético, né, esse programa de melhoramento genético da Katayama, e com isso, né, e sempre focado, né, sem mudar muito a rota, né, sempre focado e determinado em seguir um caminho único, a gente conseguiu produzir animais de qualidade, né, e que possui uma carga genética que vai realmente propiciar ao cliente, né, ganhos de produtividade assertivos, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente produzir animais de qualidade, com bastante confiança e assertivo para quem compra os nossos animais. O segundo ponto que nos propicia esse índice de recompra grande é que a gente trata muito bem o nosso cliente, né? Eu sempre digo que é muito mais difícil você ir atrás de um novo cliente quando você precisa, né, do que manter aqueles que você tem já conquistado. Então esse é o nosso lema, é atender bem o nosso cliente, ter um pós-venda diferenciado, um pós-venda que findo cada evento, né, a gente vai lá atender ele na sua fazenda, ver os animais, se desempenham adequadamente, se o nosso cliente está satisfeito. Então esse atendimento ao cliente também propicia uma confiança, né, no que a gente desenvolve e nos animais que cada um dos nossos clientes adquire. Você havia até comentado comigo que não importa, né, se o comprador comprou um touro, se foram dois, o atendimento ali e o pós-venda, ele vai ser o mesmo para todos. Exatamente, né? Eu acho que a gente não distingue cliente por quantidade, né? A gente sempre está aqui para atender o cliente, para que eles saiam bastante satisfeitos, fiquem satisfeitos com as aquisições e que essas aquisições, esses animais adquiridos, possam realmente propiciar aquele desempenho que ele tinha em mente quando adquiriu os animais, né? Então, eu acho que nenhum animal é barato, né? É um investimento. E acho que cada um de nós, né, temos na cabeça que os investimentos elas têm que ser compensados, né, para serem feitos, né? Então é essa preocupação que nós temos com o nosso cliente, que ele invista certo e que esse investimento dê retorno para ele. E esse trabalho todo, né, Gilson, ele vai poder ser visto um pouquinho nos leilões que acontecerão daqui a alguns dias aqui na Estância Cachoeirinha, que são 7 dias de leilões. Fala pra gente como que está sendo a preparação do 27º Leilão Katayama. É sempre um desafio, né? É sempre um desafio porque termina uma semana, já começa a próxima, né? Safra após safra, leilões após leilões, o trabalho é incessante, né? Então, não é diferente esse ano, né? A preparação dessa semana de genética Katayama. Nós estamos aí com uma agenda cheia, né? Desde animais de alto potencial genético, matrizes, né? Para serem doadoras em qualquer plantel desse país ou lá fora, né? Até passando por sêmen, né? Dos principais raçadores da Katayama, né? No sábado também com touros, né? Mais de 1000 touros, e no domingo uma oferta de matrizes, né? Eu acho que é uma semana completa assim para todas as necessidades dos criadores. E eu creio que chegar no 27º Leilão Katayama não se torna somente um evento comercial. O que isso simboliza para a história Katayama? Como é isso para vocês? É uma semana que a gente sofre para realizar, né? É tenso, é árduo, o trabalho é árduo, né? Mas ao final a gente sempre fica com
um sentimento de dever cumprido, né? Um dever cumprido por manter o legado da família, que é produzir, né? Proteína, né? Nesse país que é naturalmente o grande produtor de alimento do mundo, né? Então a gente fica feliz em estar contribuindo com a pecuária brasileira. Então acho que é um sentimento de bastante gratidão, né? Para nossos clientes, né? Para todos os nossos colaboradores, para toda a nossa equipe técnica, para todos aqueles integrantes da equipe de venda, que é Central Leilões, assessores, Canal do Boi, né? Todo aquele pessoal que nos assessora nos bastidores, né? Para estar fazendo com que o evento seja um sucesso, buffet, né? A decoração, enfim, né? São inúmeras pessoas que cá trabalham durante a semana, né? Alguns permanecem até invisíveis, né? Mas que propiciam o sucesso desse nosso evento e que com certeza, né, nos gratifica muito. É como você disse, né? É um trabalho que acontece antes, durante e depois. Exatamente. Né? Então, uma semana antes está bombando, depois passa, continua ali todo o trabalho, porque virão outros leilões, né? Depois destes. E aí, ó, temos aqui uma surpresinha no meio da gravação, mas está válido. E Gilson, uma última... Ai, meu Deus, vai participar, tá tudo certo. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer é como que é seguir esse legado? É uma responsabilidade grande, né? Porque a gente recebe alguma coisa que a gente tem o dever de continuar, né? Com o mesmo sucesso, o mesmo trabalho, né? Que os antigos, né? Sim, sim. Com a mesma qualidade, deixaram, né? Então é um trabalho bastante, assim, de bastante responsabilidade, né? E que a gente tem procurado, assim, cumprir com sucesso, né? Eu agradeço aí, né, a todos os meus antepassados, né, por ter nos deixado esses valores, né, nos ensinado bastante como valores, como ser honrados, né? E dessa forma que a gente tenta manter também, né, a nossa história aqui na Katayama, né? Sendo uma empresa responsável, uma empresa inovadora, uma empresa honesta, né? Que inspire confiança e que produza bastante qualidade. Bom, então antes da gente encerrar, você deixar aqui um convite especial, né, para quem nos assiste, vou passar algumas informações só para a gente reforçar de como serão esses dias de leilão. Então vem aí a Semana de Genética Katayama, o 27º leilão Influência Katayama. O que eles prepararam para vocês? Serão leilões entre o dia 10 e 16 de agosto, de 10 a 14 de agosto, os remates acontecem às 19 horas, com transmissão pelo Canal do Boi e também pelo CTV, que é o canal de YouTube da Central Leilões. No dia 15, a programação começa às 10 horas da manhã e no dia 16 o encerramento será às 14 horas. Como o Gilson já mencionou, nós teremos animais de corte, matrizes Nelores, matrizes especiais, sêmen e também touros Nelore. Gilson, deixa aqui um convite especial para quem nos assiste. Faço um convite especial para todos que nos assistem, né? Para estar acompanhando a nossa Semana de Genética Katayama. A gente está, como eu disse, né, preparou animais especiais, né, de muita qualidade e que vale a pena serem vistos, né? Espero que o que vocês virem, né, durante a semana toda propiciem, né, boas lembranças da nossa semana. Então fica aqui o convite para estar acompanhando, ou aqui no recinto, né, da Katayama, a Estância Cachoeirinha, em Guararapes, São Paulo, ou pelas lentes do Canal do Boi, pela plataforma YouTube, né? Isso. Da Central Leilões. E
espero que gostem do que a gente está oferecendo. Isso, e lembrando que para mais informações, o nosso site centralleilões.com.br está à sua disposição. Lá você encontra todos os catálogos desses grandes dias. E aqui também a gente tem uma amostra, né? No fundo aqui, ó. É verdade. Uma amostra de alguns touros que vão ser colocados à venda nesse leilão, que é bastante importante para Cataiama, que é o leilão de mais de 1000 touros, né? É isso. Que a gente tradicionalmente realiza durante essa semana. Que é um grande marco nacional, né? Inclusive para nós da Central Leilões. Gilson, muito obrigada pela entrevista. É uma honra, como eu havia dito, fazer parte desse momento. Obrigado você pela disponibilidade, a Central Leilões pela oportunidade, né? E a todos vocês que nos assistem, né, pacientemente essa entrevista, e faço aqui mais uma vez um convite para estarem conosco aqui na nossa Semana de Genética Cataiama. Bom, e vem aí o 27º Leilão Cataiama. Faça parte dessa história você também.